Mateus capítulo 15, para nós estarmos lendo a partir do versículo de número 21. Os irmãos me permitam fazer essa leitura, que está em Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Vou aguardar os irmãos abrirem. Amém? Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Quantos podem dizer amém? Que o Senhor nos abençoe essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Ainda vamos estar orando, agradecendo pela leitura da palavra de Deus. Amém? Quantos irão orar conosco? Amém? Oremos então. Eterno Deus e bendito Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que nos orienta, que nos guia, que nos conduz. Continua falando conosco através da tua palavra. Nos ensina, ó Deus, a tua vontade, o teu querer. E nesta hora, continua falando através do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Como dizia para os irmãos, é um texto bem interessante esse, porque eu acredito, irmãos, que nenhum de nós vimos, nenhum de nós lemos um texto igual a esse. Se os irmãos souberem um texto no qual Jesus trata alguém tão mal, os irmãos me mostram, porque eu desconheço. Jesus tratando tão mal alguém tão necessitado. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, outro dia eu falei para os irmãos, e tenho falado algumas coisas, tenho falado para os irmãos esses dias sobre o perigo de nós endurecermos o nosso coração. E quantos homens de Deus não endureceram o seu coração? O grande problema, irmãos, não era só endurecer o coração. O grande problema era não perceber, por vezes, a dureza do seu coração. Por vezes esses homens se acharam que estavam até mais certo do que Deus. Os irmãos lembram de Ananias? A Bíblia diz que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus e se converteu. E certo dia o Senhor aparece a um homem chamado Ananias e diz: Ananias,
dizer a ele, vai orar por ele, vai dizer a ele as palavras que eu te direi. Irmãos, eu até acredito, irmãos, eu não estava lá na hora, mas eu até acredito que Ananias, quando o Senhor disse, vá até a casa de Saulo, eu até acredito que ele se levantou. Vá à rua direita. Quando Deus disse, vá à rua direita, eu até acredito que ele se levantou, irmão. Pegou lá o azeite, pegou a maçaneta da porta para vir. Vá à rua direita, que você vai falar a palavra. Um homem, graças a Deus, que se animou, se alegrou. Mas quando Deus disse, um homem chamado Saulo, irmãos, ele fechou a maçaneta, fechou a porta, botou o azeite do lado e foi orar e disse, Senhor, esse homem, Senhor, é um perseguidor, é um homem mau, é um homem perverso, Senhor. Ananias começou a falar com Deus, questionar Deus e dizer, Senhor, o Senhor não sabe quem esse homem é. Esse homem não é brincadeira não, Senhor. Aí o Senhor vem e fala com Ananias e diz assim, vá, porque este é um vaso escolhido para mim. Importa que ele sofra muito por amor ao Evangelho, e ele vai testemunhar ao meu Espírito. E só debaixo dessa palavra de Deus é que Ananias vai. Mas Ananias questionou a Deus por um instante, dizendo, mas Senhor, esse homem aí não. Outro que também questionou o Senhor, não uma vez como Ananias, foi Pedro. O Senhor dá uma visão a Pedro, ele está num horário de oração, e o Senhor dá uma visão a Pedro, e no céu desce um lençol cheio de animais dentro, e aquele lençol desce no céu, e quando aquele lençol desce sobre todo tipo de animal, Deus, o Senhor diz para Pedro, mata e come. Aí Pedro faz, mas Senhor, eu nunca coloquei na minha boca nada comum ou impuro. Aí o Senhor diz assim para Pedro, não chames de impuro ou incomum ou imundo aquilo que eu santifiquei, mata e come. Aí Pedro foi, matou e comeu, foi assim não? Foi não, irmão. Pedro novamente diz assim para o Senhor, mas Senhor, eu nunca comi nada comum e impuro, não vou comer não. Aí o Senhor diz, mas Pedro, não chames comum ou impuro aquilo que eu santifiquei, vá, mate e come. Pedro não entendeu, irmão. Terceira vez, Pedro diz assim, Senhor, eu nunca coloquei na minha boca nada comum ou imundo. Aí o Senhor, terceira vez, Pedro, não chame comum ou imundo aquilo que eu santifiquei, vá, mate e coma. E aí ele disse que ele acordou, porque se ele não acordasse, ele estava até hoje, se ele não come, os senhores comem, não come, estava até hoje. Porque não é possível, o Senhor falou uma vez, Ananias entendeu e obedeceu, disse, Senhor, já estou indo. Eu não estava entendendo, Senhor, mas agora o Senhor disse, eu estou entendendo e eu vou. Mas Pedro não, o Senhor falou uma, falou duas, falou três, e Pedro disse, não mato, não como. E o Senhor termina dizendo, vá, mate e come. E outra coisa, não chame comum ou imundo aquilo que eu santifiquei. E o que é que essa palavra nos diz e nos mostra? Que às vezes o nosso coração está endurecido com relação a alguma coisa que por vezes Deus quer fazer, alguma coisa que por vezes é da vontade de Deus,
Você vai, você mata, você come, e outra coisa, cale a sua boca. Foi isso que Deus tem. Deus chama de comum ou impuro aquilo que eu santifiquei. Ou seja, fecha a boca, Pedro. Não se meta naquilo que eu estou fazendo, realizando. Não se meta. Aí é interessante porque a vez que Pedro acorda, quando Pedro acorda, vieram uns homens, e Deus já tinha falado através de um anjo com Pedro, com Cornélio, e vieram até Pedro, e quando ele chega, eram gentios, e a Bíblia diz que Pedro não queria o quê? Não queria ir, mas um anjo disse para Pedro: Pedro, vá com eles. Então, para Pedro obedecer, o Senhor falou em sonho com Pedro. Em sonho, Pedro alegava com o Senhor, que tem gente que alega com o Senhor até dormir, imagina acordar. Mas mesmo assim não foi suficiente, não. Quando os homens vieram, Pedro, nada, poxa, quem vai é outro. Aí veio o anjo, você fala com ele, aí ele disse: agora eu vou. Tem gente que parece que tem que vir um anjo, né, irmão? Pegar a mão de Jesus, você vai. Parece brincadeira, mas não é não, irmão. É não. Vocês não lembram de Ló? Dois anjos foi buscar. E Ló vai sair, e a família demorando. Era pegando bagagem, era pegando. Eu acho que queria até levar areia lá da casa. Eu acho que tinha lá um meio metro de areia. Eu acho que eles estavam botando bem na sacola para levar. Porque, irmão, o tempo passou, o anjo agarrou na mão de vamos embora, deixa isso aí. E é por isso que o anjo pegou, foi pela mão mesmo e arrastou, irmão. Às vezes o nosso coração está tão endurecido que às vezes parece que é preciso o anjo vir pegar na nossa mão e dizer: por aqui o caminho, meu filho. E o que é isso, irmão Marcelo? O tamanho do amor de Deus e o tamanho da dureza do nosso coração por vezes. Eu não estou falando da pessoa lá de fora, não. Porque o coração duro lá de fora é esperável, é normal. Eu estou falando de dentro. Às vezes o coração duro, empedernecido como uma pedra, está dentro e não fora. É uma situação que já faz não sei quanto tempo e alguém continua remoendo, remoendo, remoendo. Parece que foi ontem, algo que aconteceu 10 anos atrás. Eu vi o caso de uma pessoa que a filha, antes de casar, teve um relacionamento, teve um filho, e o pai ficou tão magoado que anos depois, quando se tocava no assunto, aquele homem se levantava da mesa e saía anos depois, porque ainda não havia perdoado, o coração ainda estava endurecido. Tem gente, irmãos, que é como brasa coberta de cima. A gente olha, parece que não tem nada, mas quando a gente toca no assunto, a brasa aparece. E essa dureza do nosso coração, irmãos, por vezes acontece em alguma área da nossa vida, ou relacionada a alguma coisa que Deus quer fazer e que nós não percebemos, ou às vezes até se percebemos, mesmo assim nós preferimos ou decidimos fazer ou escolher ou seguir o nosso caminho e não o caminho de Deus. Mas Deus, que é soberano de alguma forma, nos alcança em meio às nossas durezas. E o que está acontecendo aqui nesse texto é exatamente isso. A gente vai ver como Deus é tão bom, irmão. O capítulo 15, para os irmãos entenderem, e o versículo vai dizer assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transmitem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem.
Aí, Jesus que não perde tempo e que sempre tem a resposta e que dá a resposta à altura. A sabedoria de Deus é tão grande, irmãos, tão grande, que por vezes Deus não responde para a gente com afirmação, Deus às vezes responde com outra pergunta. Quando Jó estava em meio a seus questionamentos, aí Deus diz: quem sabe questionar sou eu. Aonde tu estava, Jó, quando eu fiz a terra? Aonde tu estava, Jó, quando eu coloquei os limites? Aonde tu estava, Jó, quando eu coloquei os ornamentos da terra? Aonde tu estava quando eu fiz a natureza? Quando eu fiz o animal? Tu estava onde quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Aí Jó parou assim e disse: agora eu sei. Eu não sei de nada. E tudo sabe. Jesus faz a mesma coisa. Os fariseus, os religiosos, estudiosos da palavra de Deus, eles seus discípulos, homens que lavaram as mãos e transmitem a tradição. Aí Jesus para e diz assim: e por quê? Transmitem os meus discípulos. Aliás, versículo 3: ele, porém, respondeu: por que transmitem vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ah, vocês têm uma queixa por causa da tradição, porque eu disse como se lavar, irmão. Aí Jesus faz assim: eu tenho uma queixa maior. Vocês transmitem a lei de Deus por causa da vossa tradição. Se Jesus parasse aqui, a gente não entendia. A gente não entendia. Mas Jesus faz questão de explicar detalhadamente. Olha o que Jesus diz. Versículo 4: porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E que maldisser seu pai com a sua mãe, seja punido de morte. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento. Agora veja o que Jesus diz que eles estão fazendo. Mas vós dizer, diante desse mandamento, diante dessa palavra, vocês dizem assim: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. É oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Às vezes a gente lê e não entende, né, irmãos? Assim, eu não estou entendendo bem. É tão bom quando a gente é sincero, porque os discípulos lá na frente vai dizer que não entendia também. E Jesus explica. E só quem ganha é a gente, irmãos, quando a gente é sincero com Deus. Aí Jesus diz assim: que aproveitaria? Se diante desse mandamento diz assim: olha, é oferta ao Senhor, porque se poderia aproveitar de mim. Ou seja, o mandamento dizia: honra teu pai e a tua mãe. Mas quando o pai ou a mãe precisavam daquilo que o filho tinha, de uma casa, ou de alguma coisa, ou de algo financeiro, ou de uma ajuda financeira, eles diziam assim: olha, isso aí eu dediquei ao Senhor. Eu coloquei lá no templo e coloquei a serviço da igreja do templo e eu não posso mais resgatar. Era o costume da época. A pessoa empenhava alguma coisa, uma casa, por exemplo, alguma coisa, e dizia: isso aqui é do Senhor. Eu não posso fazer nada. Mas só que depois de alguns anos, ele poderia ir lá e pegar de volta aquilo que ele empenhou. E o que é que os fariseus faziam? Eles empenhavam algo e diziam: isso aqui é consagrado ao Senhor, é para o uso do Senhor. Então não pode ser utilizado para ajudar vocês, mesmo sendo pai e mesmo sendo mãe. Quando o pai e a mãe morriam, ele ia lá e pegava.
Mas ele dizia: não, está consagrado, o Senhor é do Senhor e não pode não. Quando o pai e a mãe morriam, ele ia lá e resgatava aquela fazenda, aquele terreno, aquela casa, e aí eles honravam seu pai e sua mãe por causa de uma tradição. A isso, irmãos, nós podemos chamar de dureza do coração. O homem de coração duro, por vezes está preocupado com coisas pequenas. Por que você não lava a mão antes de comer? Jesus diz: grande coisa. Não lavar a mão antes de comer, grande coisa. Agora, o que vocês fazem é grande coisa, porque vocês transgridem o mandamento de Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos, um caso de corações completamente endurecidos. E é mediante essa palavra que Jesus diz assim, no versículo de número 6: esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que eles faziam, os fariseus e religiosos faziam, era terrível. Deixavam de honrar o seu pai e a sua mãe por motivos religiosos. Isso está ofertado ao Senhor, por isso que eu não posso honrar vocês. Aí o verso 7 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Está vendo? Esse tipo de coisa que eles faziam no dia do Senhor. Mas o coração endurecido por Deus não percebe. É diante dessa situação que Jesus faz uma grande afirmação naquele dia diante de uma multidão. O versículo 10 diz assim: e tendo convocado a multidão, lhe diz: ouvi e entendei. Veja que Jesus tinha algo importante a dizer agora. Veja que aquilo que aqueles homens faziam mexeu com o coração de Jesus. Veja que aquela dureza era reprovada por Jesus, e Jesus agora reuniu a multidão e disse: ouvi agora o que eu vou dizer, ouvi e entender. E aí Jesus diz assim, verso 11: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Jesus estava dizendo: eles estão preocupados com a comida. Quando nós dizemos, irmãos, que entra em nós não contamina, entra pela boca não contamina. Tem pessoas que devem fugir o contexto da palavra, distorcer o contexto da palavra. Irmão, então pode fazer isso, pode beber isso, pode beber aquilo. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo é que comer sem lavar as mãos não vai contaminar ninguém. É isso que Jesus está dizendo. Contaminar em qual sentido? No sentido espiritual. Não vai fazer ninguém bom ou de ninguém ruim. Não vai trazer inimizade com Deus. Não, irmão. Ele pode dar uma dor de barriga, uma disenteria, mas depois se resolve. Agora, espiritualmente, isso não compromete a vida de ninguém. Para os religiosos chegar a Jesus e apontar os discípulos de Jesus e o questionar, eles transgridem a tradição dos anciãos, como se fosse um pecado, como se fosse algo grave, como se fosse algo terrível. Mas o que é isso? Vocês estão dando um peso muito grande àquilo que não tem relevância espiritualmente nenhuma. O que entra, a comida, o texto está dizendo: a comida que entra pela nossa boca não contamina a minha cidade, não é, irmão? Tem uns
princípio aí, às vezes, que a que dentro da congregação dos justos, tem os ímpios também, tem um joio. Aí tem um joio desse aí, você está vendo que não está na Bíblia, pode beber o que quiser. Então bebe veneno para ver se pode beber mesmo, né? Não pode beber o que não, é isso que Jesus está dizendo. É muito simples o que Jesus está dizendo. Olha, comer um alimento sem lavar as mãos não vai prejudicar ninguém espiritualmente. Isso serve até para alguns grupos religiosos que ainda pegam o Antigo Testamento, uma antiga aliança, para dizer: olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Porque se comer tem inimizade com Deus, Jesus disse que não tem inimizade, não. Jesus disse que não contamina. É comida? É alimento? Paulo disse que pela oração e pela palavra é santificado. Agora, tem que se cuidar do nosso corpo. É tempo de morada do Espírito Santo de Deus. Aí alguém vai e quer comer uma comida, não faz bem para a sua saúde, não é? Mas espiritualmente, irmãos, espiritualmente não tem problema algum. Agora, o que eles faziam, comprometiam eles sim, comprometiam espiritualmente. Por quê? Porque eles transgrediam a verdadeira lei de Deus, a lei de Deus, eles transgrediam. Aí Jesus diz assim, versículo número 12: então aproximou-se dele os discípulos e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Perguntaram a Jesus: olha, os fariseus se escandalizaram. Os fariseus não receberam a tua palavra, se escandalizaram. Aqui questionaram. Não, esse ensinamento aí é um ensinamento. Aí Jesus disse assim no versículo de número 13: ele porém respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quem não ouve a palavra de Deus, diz a Bíblia, não é de Deus. Jesus estava ensinando e mostrando a palavra de Deus, e eles estavam questionando. Jesus disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí Jesus diz: mas deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. Ele não estava nem se importando, irmão, com esses homens religiosos, com essas tradições sem nenhum fundamento, que não refletiam o caráter de Deus. O versículo 15 vai dizer o seguinte: então ele disse: Pedro, explica-nos a parábola. Veja a reação de Jesus no versículo 16. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda. Às vezes o Senhor fica admirado com a gente, sabe, irmão? Ele diz assim: vocês não entenderam ainda, vocês não compreenderam ainda. Aí Jesus escreve para eles, desenha para eles assim: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque no coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmios. São essas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não o contamina. Parem com isso. Parem de insistir nisso. Deixem de ter o coração endurecido por uma coisa mínima, tão pequena. Aí quando Jesus tenta explicar isso para eles, a impressão que nós temos é que eles também não entenderam. E como eles não entenderam aquilo que Jesus tentou ensinar para eles, falando, agora Jesus disse: o jeito é eu ensinar para eles fazendo.
Então eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para eles o que eles estão fazendo para que eles concluam. Aí diz a Bíblia no versículo 21: partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. Jesus costumava ir para outras regiões para poder descansar. E uma dessas, logo em seguida esse fato, a vez que esse uma mulher, Canané, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe deu palavra. Isso não é como nas escrituras, isso é único. Uma pessoa clamando, implorando por socorro a Jesus, e Jesus não dá nenhuma palavra, fica completamente calado. Aí, meu Marcos, Jesus estava provando essa mulher, provando uma mulher que nem crente era. Para quê? O problema não era a mulher, o problema era os discípulos. Porque os discípulos ainda não entendiam o que Jesus explicou. Olha, isso é dureza no vosso coração. Vocês estão preocupados com o que os fariseus disseram de comer sem lavar as mãos. E vocês não entendem que isso não contamina o homem, mas o que contamina o homem é o que sai da boca, é o que está no coração que contamina o homem. E é essa dureza que eles não conseguiam entender. Em outro momento, Deus disse para ele: olha, misericórdia eu quero, e não mais sacrifício. Se vós soubessem e entendessem o que é misericórdia, eu quero, e não mais sacrifício. Então Jesus aponta a dureza do coração dessas pessoas que não sabiam usar a misericórdia, mas só sabia fazer sacrifício, sacrifício, sacrifício. E Jesus estava dizendo: Deus está cansado de sacrifício. Deus quer que você haja com misericórdia. Porque sacrifício, irmãos, até as pessoas que não têm a Deus fazem. E às vezes faz mais do que a gente. Sobe escadaria de joelho, carrega cimento nas costas, carrega cimento, faz de tudo, irmão. Sacrifício, os de Baal fazia mais do que a gente. Eles pegavam e se cortavam e batia nas costas o dia todo. Era muito sacrifício. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. A gente jejua porque precisa, irmão. A gente jejua porque precisa. Tem gente que acha que jejua porque Deus precisa. Deus não precisa não, quem precisa somos nós. Mas tem gente que acha que jejua porque Deus precisa. Se não jejuar, Deus já não é não Deus assim não, irmão. Houve um momento, Isaías 64, se não me falha a memória, que diz assim: o jejum que eu quero é que vocês pratiquem a justiça, que vocês ajam com o seu próximo retamente, que vocês tenham misericórdia. Não é que Deus não quisesse que o seu povo jejuasse, não é isso não, porque Jesus se gosta. O que Deus estava dizendo é o seguinte: não é só jejuar, não. Aí eu jejuo o dia todo, chego em casa, voltar para minha esposa. Aí eu jejuo o dia todo e chego aqui de noite, eu piso no meu irmão. A queixa de Deus era essa: haja com justiça. O jejum que eu quero também é esse: o jejum que anda em retidão, que obedece, que segue, que ama o próximo, que tem misericórdia. E Jesus novamente confirma isso: sendo misericórdia eu quero e não sacrifício. E a Bíblia diz que nesse cenário, Jesus agora eu vou mostrar na prática, porque vocês não entenderam. Vocês não estão entendendo. Então eu vou mostrar. Eu vou agir como vocês agem, para que vocês se vejam em mim e vocês entendam. Aí lá vem a mulher: Senhor, tem misericórdia de mim. Pobre, me ajuda, minha filha, não sei quem. Jesus, ó. Não é que Jesus é assim. Você não vê
aquela multidão, aquele cortejo, a vez que Jesus viu a lágrima daquela mulher. Quando o centurião veio Jesus, eu vou agora na tua casa. Jesus sempre se prontificou em ajudar o necessitado, em socorrer aquele que precisa de socorro, seja quem for, mas aqui Jesus não veio. E a mulher, socorro! E Jesus está lá. E o pior de tudo, irmão, veja, versículo de número 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Jesus conseguiu o que queria, irmãos. Jesus conseguiu atingir o coração duro dos seus discípulos também, porque agora quem estava intercedendo pelaquela mulher, os discípulos dizendo: mas despede ela, fala com ela, diz alguma coisa para ela, porque o clamor daquela mulher agora estava incomodando aos discípulos. E é como se Jesus estivesse dizendo para ele: olha como vocês agem, olha como vocês são. Quem é assim não sou eu, não. Quem é assim é vocês. E eles ficam sem entender como que o mestre agiu assim. Ele nunca agiu assim. Mestre, faz alguma coisa, despede essa mulher. Ela vem clamando atrás de nós. Aquele clamor agora alcançou o coração dos discípulos de Jesus. E eles dizem: faz alguma coisa, Senhor. Aí Jesus quis insistir na lição, porque tem lição que Jesus quer dar a gente de uma maneira pintada para a gente aprender de verdade. Aí Jesus insistiu e disse assim, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que palavra dura, irmãos. Alguém que vem clamando, que vem implorando, que vem buscando ao Senhor, e de repente diz: eu não vim para vocês, eu vim somente para os judeus, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus não é assim, não. E ele nunca foi assim. O que Jesus estava dizendo era o que os seus discípulos e o que os religiosos costumavam fazer. Jesus trata com a mesma dureza para mostrar o que eles faziam, porque Jesus não encontrou outro meio de alcançar o coração daqueles discípulos. Eles não entendiam o que Jesus falava, e Jesus agora resolveu agir como eles, para mostrar a eles: olha como vocês são. Hoje eu vou ser um espelho para vocês do que vocês são. E eles se constrangeram. E a mulher não desistiu. Jesus sabia, o Espírito Santo já tinha mostrado e revelado ao Senhor que aquela mulher ia suportar, ia resistir. Por isso que Jesus fez. E aí no versículo 5, ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em meio a essas palavras, em meio ao silêncio, em meio à palavra dura de Jesus, aquela mulher vem, adora e diz assim: Senhor, socorre-me, me ajuda, Senhor. Irmão, se incomoda o meu e o meu coração. Imagina o coração de Jesus. Mas Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma missão, Jesus tinha um objetivo, e ele permaneceu firme no seu objetivo. Ele precisava alcançar o coração dos seus discípulos, e aí ele resolve continuar e dizer que como ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas no original não tem cachorrinho não, viu? Cachorrinho tem para mim e para você, porque cachorrinho aqui é uma tradução para amenizar as palavras de Jesus, porque muitas vezes alguém não entende o que Jesus estava fazendo, aí para amenizar o que Jesus fez, aí vamos virar cachorro e vamos botar
Foi difícil esse dia para Jesus. Deixa eu encerrar. Foi difícil. Porque Jesus teve que fazer uma coisa que não era comum ele fazer. Jesus fez naquele dia algo que ele não costumava fazer. Foi difícil para Jesus naquele dia representar um religioso. Mas foi a única maneira que Jesus encontrou para alcançar o coração dos seus servos. No final Jesus desabou. No final Jesus desabou e disse: ó mulher, grande é a tua, seja feito conforme tu queres. E daquele momento em diante, a sua filha ficou sã. Irmão, deixa eu encerrar dizendo uma coisa. Quando ela chegou diante de Jesus, uma palavra me tocou o coração. Ela disse assim para Jesus: tem misericórdia de mim. Aquela mulher não estava doente. Aquela mulher não estava sofrendo de enfermidade, nem de algum tipo de perturbação demoníaca. Ela não estava, ela estava normal. Ela estava bem. Mas a sua estava sofrendo tanto que aquele sofrimento da sua vida era maior que ela. Não existe maior sofrimento, irmão, do que o sofrimento de Deus. Não existe. A gente diz para Deus por vezes: Senhor, por que não comigo? Aqui tem mano que sabe o que eu vou dizer. Senhor, faça comigo, me leve, que seja comigo, mas com ele, com ela. O maior sofrimento é o sofrimento de um filho, de uma filha, de alguém muito amado por cada um. Quando o anjo veio e falou para Daniel, ele disse assim: Daniel, diante de tudo que Daniel estava passando, Daniel, homem muito amado por Deus. A maior dor, irmãos, deixa eu encerrar. A maior dor na cruz do Calvário não foi a dor de Jesus. O maior sacrifício não foi o de Jesus. Quando a Bíblia fala de sacrifício de Deus. O maior sacrifício foi o sacrifício de Deus, de Deus ser naquela cruz e não poder fazer nada. Você pensa que Deus se importou? Enviou o seu filho santo, justo, puro, sem pecado, imaculado, naquela cruz e não poder fazer nada. Jesus chegou um momento que ele disse assim: vocês pensam que eu não poderia clamar ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos? Uma legião, irmãos, são 6.000. Um anjo vai prender o diabo e lançar no inferno. Um anjo. Jesus, vocês pensam que eu não poderia clamar ao meu Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos para me salvar? Ele podia. Só bastava ele dizer assim: Pai, me tira daqui. E o Pai enviaria 12 legiões de anjos para buscar o seu filho. Mas ele não fez. Ele podia clamar, irmãos,
porque a gente é muito amado de Deus. Ele não fez. Você é muito amado por Deus. Jesus se importa com você. Ele se importava com aquela mulher. Assim como aquela mulher se importa